Por que o mercado fica explodindo desse jeito aqui? Lá em cima demonstrando força, daqui a pouco lá embaixo na mesma vela, ou demonstra muita força de alta, daqui a pouco força de baixa, e explode para lá e para cá. Provavelmente você já deve ter pego algumas movimentações assim, até loss assim, e você nem sabe por quê. E isso dá muita raiva. Esse tipo de vela, quando você entra em uma operação e ela explode, ignorando tudo que tem pela frente, só subindo, só descendo, é triste. Eu já levei muito loss assim. E depois de estudar bastante, eu descobri que isso acontecia na maioria das vezes em horário de notícia. Então, nesse vídeo, minha missão é compartilhar com você como interpretar a notícia e como saber o tempo de segurança para parar de operar próximo a ela e quando voltar a operar depois dela. Então, eu vou te mostrar de uma forma bem simples a regra que eu criei e que eu utilizo até hoje para definir qual que é o melhor horário. Junto a isso, também nesse vídeo, eu vou compartilhar com você os melhores horários da atualidade para operar no período da manhã. Sempre que não tem notícia, naqueles horários, são horários que eu não pisco, horários que eu estou ali focado, porque eu sei que ele tem melhor movimentação. Beleza? Então, bora aí pro vídeo. Eu vou também deixar os horários mais perigosos para vocês também ficarem ligados. Você vai vir até o Google e vai digitar calendário econômico, vai clicar aqui no primeiro site. Aqui já vai abrir essa aba que você pode inclusive acompanhar as notícias de amanhã e da semana toda. Eu não recomendo da semana toda porque sempre atualiza e vem mais notícias e até saem notícias. Só que se você ficar olhando da semana toda e querer se programar, tipo, domingo para operar a semana inteira, eu acho que não faz sentido justamente por isso. Vai vir novas notícias. Agora, eu vim hoje aqui, hoje à noite, me programar para operar amanhã de manhã. Opa, aí é legal. Então, vale a pena eu estar olhando de noite para operar amanhã de manhã. Eu vou clicar aqui no amanhã e vou ver como é que tá, já consigo me programar, tá? Por isso que é legal ter essa opção aqui. Só para você entender aqui um resumo. O horário que a notícia vai acontecer, 5h40, 5h40, 6h40, 9h30 da manhã. E por que eu falei que eu vou compartilhar com vocês o período da manhã? Porque é o melhor horário para operar e é o horário que mais tem notícia, justamente porque tem mais movimentação, tá? Horário da notícia, o país da notícia, então o USD, Estados Unidos, lá no gráfico vai estar o USD JPY, muito provavelmente vai ter impacto. Aqui, a gente tem estrela. Você vai ver que tem notícia de 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. Isso simboliza a força dela. 1 estrela, notícia fraca. 2 estrelas, notícia mais ou menos forte. 3 estrelas, notícia muito forte. E aqui mostra qual que é a notícia. O índice de atividade, média de pedidos de seguro, enfim. E assim vai, tá? Você não precisa ser um expert aqui em notícias, qual que é forte aqui pelo nome, não. Você pode focar aqui nas estrelas, que é uma forma simples que eu encontrei de padronizar isso para mim. Agora que você entendeu, né, a base desse site e o que essas notícias representam, eu vou te mostrar, por exemplo, hoje, 9h30 da manhã, o que aconteceu? Às 9h30 da manhã, o SD. Olha a quantidade de notícias que tem. E tem notícias de 3 estrelas, 1 estrela e 2 estrelas. Tem muita notícia. Se eu abrir aqui 9h30 o gráfico, ó, a gente vê que 9h30 deu essa vela grande, estourou aqui em cima, sendo que o gráfico estava trazendo várias velas pequenas. Depois, essa outra vela aqui, ó, também que foi uma vela já não muito normal, e essa aqui também chama atenção, que foi uma vela que estourou lá em cima, demonstrou muita força e acabou fechando de indecisão. Olha essa outra vela aqui, explodiu lá em cima e acabou fechando de reversão. Então dá para ver que o mercado aqui não estava dos melhores. E aqui a gente vê também uma vela que demonstra até uma certa indecisão, que foi lá em cima, foi lá embaixo e fechou com corpo e bastante pavio, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Se a gente for ver esse movimento, ele começou, ó, 9h30, a gente vê, na verdade essa vela aqui anterior já, que explodiu lá em cima e acabou retraindo, a gente já vê que ela é uma vela grande e ela começou 9h20. E aí o mercado ficou de 9h20 até 9h45, 9h50 com esse movimento mais perigoso. Se você for olhar todo o passado do gráfico e ver as notícias, você vai ver que geralmente nesses horários ele faz uma movimentação diferente. E por que eu te mostrei esse exemplo aqui? Porque a notícia ela é 9h30, mas se você percebeu que fica todo um período perigoso antes e depois, por isso que eu criei essa regra que você vai aprender agora. Eu quero deixar claro que essa padronização aqui ela foi criada depois de muitos anos operando e vendo isso acontecer na prática. Eu decidi que para mim o melhor e mais assertivo é esperar esse tempo. Tudo é padronização. Se você não padroniza, você está meio que indo na sorte. Sempre que você tiver 3 notícias de 1 estrela, eu fico 15 minutos sem operar, antes e depois. Então vamos lá. 3 notícias de 1 estrela no mesmo horário. Se a gente vir aqui do lado, ó, a gente vê que 5 horas da manhã, 1, 2, 3. 3 notícias de 1 estrela no mesmo horário. Eu vou ficar 15 minutos sem operar antes e 15 minutos sem operar depois.
Thiago, e se tiver duas de uma estrela, opera normal? Normal. Se tiver uma, normal. Se tiver 4, 15 minutos. Se tiver 5 notícias de uma estrela, 15 minutos. Porque é uma estrela. Beleza? Uma notícia de 2 estrelas, eu fico 15 minutos sem operar. Antes e depois. Porque é uma notícia só de 2 estrelas. 2 notícias. Isso tudo, você pode depois pausar o vídeo e anotando com calma. Mas bom, agora você vai focar aqui. 2 notícias de 2 estrelas, no mesmo horário, eu fico 20 minutos sem operar. Antes e depois. 3 notícias de 2 estrelas, eu fico 20 minutos sem operar antes e depois. Beleza, calma, você vai entender. Uma notícia de 3 estrelas, eu fico 20 minutos sem operar antes e depois. 2 notícias de 3 estrelas, eu fico 25 minutos sem operar antes e depois. Qualquer coisa a mais que isso, eu fico 25 minutos sem operar antes e depois. Então 9h30. Agora você vai entender. Parece complicado, mas não é. 9h30. Tem uma porrada de notícia. Tem 1 e 2 de 3 estrelas, tem 1 de 2, tem várias de 1. 25 minutos. Quero que você entenda que eu nunca vou passar de 25 minutos de tempo, antes e depois, tá? Então, isso quer dizer que 9h05 eu paro de operar e volto 9h55, beleza? Nunca vai ser mais que 25, a menos que eu perceba que o movimento voltou ao normal. Você percebeu que no gráfico que eu mostrei agora, o mercado ele ficou mais ou menos de 9h20 até 9h45, 9h50, estranho, né? Se eu percebo que o movimento está estranho, eu respeito aquele tempo. Se passa daquele tempo e eu vejo que o movimento ainda está estranho, óbvio que eu não volto a operar. Eu espero, mas geralmente é difícil ele passar desse tempo ali. E quando eu vejo que o movimento voltou ao normal, por exemplo, 9h30 foi a porrada de notícia. Só que 9h40 já voltou ao normal, parou de explodir. Aí eu respeito 20 minutos ao invés de respeitar 25. Isso significa que 9h50 eu já volto. Isso em casos extremos. Thiago, quando é uma notícia de 1 estrela, mais uma notícia de 2 estrelas, mais uma notícia de 1 estrela no mesmo horário. 2 estrelas eu paro, 15 minutos. Uma notícia de 1 estrela não tem impacto, 2 notícias de 1 estrela raramente tem impacto, só 3. Então quanto tempo eu vou ficar aqui? 15 minutos. Eu não vou adicionar, ficar somando. Ah, tem uma notícia, tem mais uma de 1 estrela aqui, ó. 3 de 1 estrela e uma de 2 estrelas. Eu vou adicionar 15 minutos aqui mais 15 aqui? Não, porque elas são no mesmo horário. Se eu tenho 4 notícias, o que eu posso fazer? Adiciono 5 minutos a mais, então 20 minutos. Porque eu tenho 3 notícias de 1 estrela e tenho 2 notícias de 2 estrelas. Quando é pouca notícia e notícias fracas, 15 minutos. Eu fico antes e depois. Quando são notícias mais moderadas de 2 estrelas, às vezes tem até mais notícias, tem 2, 3 notícias de 2 estrelas, 20 minutos, porque são 2, ou 3, ou 4, às vezes tem de 1 estrela. Puxou para notícias de 3 estrelas, tem 2, 3 notícias de 3 estrelas, 20 minutos, 25 minutos. Quando você vê que são casos agressivos, que tem muita notícia no mesmo horário, 25 minutos. Pô, tem uma notícia só de 1 estrela, eu ignoro. Tem 2 notícias de 1 estrela, eu ignoro. Tem uma notícia só de 1 estrela, de 3 estrelas, 20 minutos. Então, você fazendo isso na prática, você vai ver que é muito simples, tá? E aí, você vai abrir aqui todos os dias antes de operar e vai conferir. Opa, 9h30 tem porrada de notícia. Vou parar 9h05 e 9h45, 9h50 eu volto para conferir se parou ou não o movimento. Para não pegar a explosão aqui no meio. Ó, aqui 11 horas, vamos fazer uma análise junto. 11 horas eu tenho de 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela. 20 minutinhos, tá tranquilo. Não é uma explosão de 5, 6, 7 notícias. São 3 notícias, uma forte, uma mais ou menos e uma fraca. 20 minutos, ponto. Beleza? Então, em casos extremos, 25. Uma outra dúvida agora que eu sei que vocês vão ter. Thiago, todas as notícias têm influência? USD, Euro, GBP, JPY, CAD. Essas 5 moedas são os que têm mais influência e são os que mais aparecem. Você pode ver aqui, ó, USD, CAD, Euro,
GBP não tem muito hoje, ó, GBP quase não tem hoje, mas geralmente tem bastante notícia de GBP também. Nesses 5 eu recomendo você aplicar essa regra que eu acabei de ensinar para você. Países que você não precisa se incomodar. Brasil, Argentina, você vai ver aqui, ó. Vamos por sigla, que daí você já vai entender, né? Se falar Brasil, Argentina, você não consegue achar aqui. Que você não precisa se preocupar. Argentina, Brasil, México, Irlanda. Esses países aqui, se tiver notícia, você pode ignorar, você não vai ter impacto, tá? Então foca nos que eu acabei de falar aqui, ó, como tem aqui no GBP. Euro, GBP, USD, JPY, CAD. Esses são os que mais vão ter impacto. Para a gente fechar com chave de ouro, agora que eu te expliquei a minha regra, eu quero te falar dos horários mais perigosos e dos melhores horários que eu acredito ser pela parte da manhã. Primeiro, os perigosos. 9h30 é um horário que quase sempre tem muita notícia e por conta de abertura de bolsas também ele tende a explodir. E 10h30 também, não é tão perigoso igual 9h30, mas também 10h30 traz movimentos estranhos e que eu particularmente não gosto muito de operar nesse horário exclusivo. Atualmente, eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2023, eu notei que às 8 horas da manhã está acontecendo algumas explosões, de 8 a 8h20 mais ou menos, eu estou de fora, não sei até quando isso vai perdurar, mas para você que está vendo esse vídeo atualizado, é bom você também estar tomando cuidado. Horários que, na minha opinião, são os melhores no período da manhã, que eu não pisco, de 7 a 8 horas, é um horário que tem poucas notícias e é um horário bom de operar. 8h30 para as 9 horas é o horário que o mercado está começando a dar uma acelerada, mas também quase não tem notícias, bom para operar. Depois vem as notícias 9h30, então joga um intervalo aí de 9h45, 9h50 até umas 10h15. Nesse intervalo também costumo pegar bastante operação. E, por último, e atualmente um dos meus preferidos, o horário de 10h45 até meio-dia. 10h50 mais ou menos até meio-dia, quando não tem notícia, né, turma? Nesse horário, por que esse horário está sendo tão bom? Ele sempre foi, mas atualmente ele está sendo muito melhor. Como muita gente começa a operar mais cedo, e quem movimenta o mercado somos nós, porque o gráfico de opções binárias é um reflexo do Forex, que é movimentado por pessoas. Então, a partir do momento que a galera está operando cedo, começa a ter muito movimento gráfico. Muito. Às vezes você abre o gráfico às 7 horas da manhã e ele não está bonito, só que 11 horas ele está. Porque de 7 às 11 formam muito topo e fundo, formou muita região para pullback, muita região para falso rompimento, muita região para retração. De 10h45 para meio-dia é um tempo que já tem muita formação de gráfico no período da manhã, que é o melhor horário para operar, entendeu? Então, às vezes você não conseguiu fazer nada essa semana mesmo. Foi segunda-feira, eu peguei uma operação 11h50, porque a manhã inteira não estava tão interessante. Mas com o movimento que foi criado de manhã, 11h40, 11h50 rolou uma oportunidade para mim e eu consegui operar. Então, pega esses horários que eu te falei, tenha mais cuidado ou nem opere, e pega esses horários bons que eu te falei e foca, fica ali colado e vidrado se não tem notícia e dá o teu melhor nesses horários aí, se você tem essa oportunidade, claro. Bom, então é isso. Como eu falei, é um assunto um pouco complexo, mas eu espero que eu tenha te ajudado nisso e conseguido compartilhar com você a minha padronização, e o resto é prática, tá? É você fazendo, é você analisando, é você ver o movimento acontecer naquele horário que você não está operando, você saber por que está acontecendo aquele movimento e você tá de fora. Então isso é importante, beleza? Espero que você tenha curtido, arrebenta o like aí e quero te avisar que se você quiser se profissionalizar dentro do mercado de opções binárias, quero que você conheça a minha plataforma Área do Aluno, que está aparecendo para você, e conheça também a minha mentoria anual 2024. O link está aqui embaixo para você ter informações sobre a mentoria anual e sobre a Área do Aluno, porque você vai receber isso tudo junto, você recebe a Área do Aluno e já recebe acesso à mentoria anual, que é um treinamento de 1 ano comigo. Imagina só, 1 ano a gente juntos com aula todas as semanas, mais suporte todos os dias para você mandar suas dúvidas, operações, enfim, é um treinamento foda, é o maior e mais completo treinamento de opções binárias da atualidade. Então, se você quiser informações, primeiro link aqui embaixo. Lembrando que ele é em 2024, porque é 1 ano, só que as vagas abrem e fecham esse ano, porque em janeiro a gente já começa, tá bom? Tamo junto, arrebenta o like aí se não clicou, é nóis, fui!